E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos aqui novamente para estudar o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muito obrigado pela mais oportunidade que Jesus está nos dando. Agradecemos a Ele de estarmos novamente aqui a fim de conversarmos mais sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos ainda no capítulo 20 e o diálogo de Dona Laura prossegue, ensinando, dizendo, orientando, explicando a André Luiz as noções de lar. E no último programa, nós continuamos falando sobre a questão da função da mulher, em que ela está falando para o André Luiz, né, que as almas femininas estão em nosso lar aprendendo a ser mãe, esposa, missionária e irmã. E falamos sobre a questão da igualdade dos direitos do homem e da mulher, a questão da estado social da mulher, né? Instrução das mulheres, em que o Espiritismo nos explica, através das informações que os Espíritos dão a Allan Kardec e em outras obras, através de Emmanuel, através de Chico, né? Que Emmanuel dizendo também que as mulheres têm o direito da igualdade perante o homem, porém cada um na sua função específica, né? E dizendo, e nós enfatizando sempre a questão da maternidade, né? Lemos algumas questões do Livro dos Espíritos sobre isso, porque a reencarnação é a necessidade primordial nossa aqui, de resgate, de colheita daquilo que plantamos e de melhora íntima. E a reencarnação se dá através da maternidade, né? Através da mulher, função primordial dela, que não deve ser relegada, não é apenas gestacionar, né? A gestação daquele ser que está retornando, não é apenas isso, colocar no mundo e ir embora. É a responsabilidade enquanto mãe. É isso que a gente está enfatizando, que os espíritos estão dizendo, né? E aí nós estamos no parágrafo 15º. Indo para o final do parágrafo. Nós estamos aqui, a Tereza leu por último, que a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Tereza enfatizou a época em que foi escrita a obra, década de 40, né? Não havia tanto progresso, sim, com relação à mulher, e nós lemos o Estado Social da Mulher, que é uma página que está na Revista Espírita de 1865, em que o Espírito enfatiza na questão do Estado Social da mulher, que deve sempre progredir junto com a humanidade. Só que aí ela fala aqui da questão do duelo, né? Duelos. Como nós vamos enfatizar também, continuar falando disso, da função primordial que é a maternidade, entre a maternidade e o trabalho nos escritórios e gabinetes, a maternidade tem que estar em primeiro lugar. Ela falou aqui dos gabinetes e escritório, mas a gente vê mulher pegando em britadeira e quebrando asfalto. Porque muito difícil, a natureza, ver, né? Mas é muito difícil, a natureza humana, ela já é a providência divina. O corpo masculino, ele é preparado para isso, ele é mais forte que o da mulher. Não adianta a gente querer lutar contra essa realidade, não é? Ela pode até tomar remédio para ficar mais forte, tomar hormônio, fazer exercícios, mas naturalmente ela nunca vai ter a mesma força física de um homem. Isso é da natureza. Não adianta a gente querer inverter as tarefas, as funções, porque não vai dar certo. Não é? A não ser que esteja naquela questão, nós falamos em programas anteriores, a questão da inversão, né?
o espírito masculino, vem no corpo feminino. Aí naturalmente ele vai ir para esse lado, né? Ele vai tender para esse lado. Mas fora isso, não é. O normal é... O que não é, olha só, lembramos agora aqui da questão, que não por é exemplo, do impeditivo. Japão, né? A sociedade japonesa. Na sociedade japonesa, o imperador, ao que me parece, é a única pessoa para ele que se curva é para quem? Para o professor. Professor, da importância do professor. E quem não se lembra dos ouvintes, nós, da nossa professora, né, primária, com aquela dedicação que ela tinha, pelo menos na minha época era assim, né? Aquele amor à profissão é a profissão mais importante que existe, é o professor. Você pode ser o melhor médico, engenheiro, o melhor profissional de tudo, mas você teve uma professora que te ensinou antes de tudo isso. Foi a primeira educadora sua, não é? E quem não se lembra da professora? Olha a importância. Mas e quantos homens você vê na profissão de professor de jardim da infância? Pouquíssimos. Muito pouco. Tem, mas é poucos. Mas é pouco. Não, lembrando, jardim de infância muito pouco. São raros. Eu não conheço. Nem eu. Olha, no livro Voltei, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é a história do Frederico Figner. Eu não sei falar o nome direito, eu acho que é esse. Ele dá o nome de Irmão Jacó. Ele foi dono das casas Edison, aqui no Rio de Janeiro, foi o introdutor do fonógrafo, aquele aparelho, aquela vitrola antiga que tinha um orelhão, assim, fonógrafo, né? Foi o introdutor no Brasil. E foi o primeiro que gravou, gravou um disco de acetato, vinil, não sei como é que era, que no Brasil foi a gravadora dele. Vinil, eu acho. Era. Então, ele era um homem era um empresário, né? E ele se tornou espírita porque ele, através da médium Ana Prado, em Belém do Pará, a filha dele, se não me engano o nome era Marta, não lembro, se materializa e fala com ele. E aí ele se torna espírita pela evidência dos fatos e tudo. Essa filha está nesse livro Voltei. E ele se torna espírita e ele ajuda muita gente. Bom, então o detalhe é esse, ele é um homem empresário. Na época, década de 20, 30, né? Como nós estamos falando aqui, a sociedade era outra. Quando ele desencarna, é a grande surpresa. Ele se vê sem luz própria ainda, né? É o detalhe do livro, mas quem quiser ler a obra. Mas a grande surpresa, quem é que ele fica mais surpreso que ele vê com muita luz? Uma professora humilde de Bangu. Acho que é Bangu, né? Acho que é de Bangu, Bangu, terra de Paulo Renato lá. De Leci, esposa dele. Então é de Bangu. Então é uma professora humilde que ele fica surpreendido e ele fala no livro, eu tive uma certa inveja. Ele olha para ela, vê a luz, eu fiz também. Então é como você faz. Então a importância na sociedade terrena, quem olhasse para ele e para ela, coitadinho, uma professorinha, devia ter seus filhos, cuidava da sua casa, dava aulas, é o que a dona Lola estava falando aqui, esposa, mãe, missionária e irmã. Mas como ela fez aquilo? E como ele foi empresário? É claro que ele foi recebido pelo Dr. Bezerra, não é isso que nós estamos colocando. Mas a luz própria é que importa. Porque socorridos, todos nós vamos ser. O André Luiz o foi pelo Clarencio. Então, é como foi isso. Então, a mulher oculta, oculta na sociedade, vamos dizer assim, na sua humildade, do jeito que ela fazia, quantos espíritos foram agradecidos a ela pelo jeito como ele foi tratado na sua primeira infância, na educação. Olha a importância disso. O que nós, muitas vezes, olhamos com um certo desprezo. Nós damos mais valor à questão da posse ainda. Da aparência. Desculpa, da aparência, não é? Então, é isso. Mas, continuando aqui agora. Nossa colônia, porém, ensina... 15º parágrafo... No meio dele. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. Aí ela vai dar continuidade aqui, extensão do lar. Então, ela está colocando a prioridade o quê? É o lar. É o lar. Então, nós temos no livro Ação e Reação... você não vai ler quais são? Vamos ler, antes de ler quais são, temos aqui no livro Ação e Reação, só para a gente pegar essa ideia aqui, esse gancho que nós estamos raciocinando. É um relato, é no capítulo 2 do livro Ação e Reação, comentários do instrutor. O instrutor aqui é o Druso. Tem uma situação lá que uma irmã, ele diz aqui, uma irmã está no plano espiritual e está desequilibrada. E ela pergunta ao instrutor assim, meu amigo,
releve-me a intromissão, que ele está conversando, ela pede para falar. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê nem me escuta, sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, que é o filho, no entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inovidável. Ela foi mãe do Paulo, ela está numa situação ainda socorrida, ela está aqui socorrida nesse local aqui, mas o filho está lá nas trevas. E aí vem a explicação que o Druso dá ao André Luiz, né? Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Aí tem os detalhes, a explicação, quem quiser ler o livro, que é excelente. Então nós estamos vendo aqui um exemplo de uma função que não foi exercida corretamente, que é a principal. Ela pode ter sido, vamos supor que ela tenha sido uma grande empresária, uma grande PhD em alguma coisa. Progrediu na questão intelectual, mas o principal ela não fez. O filho está nas trevas e ela está ansiosa para reencarnar e chamar. E ela vai, olha o trabalho, ela vai reencarnar, vai ser uma criancinha de novo, um bebezinho, vai crescer, vai poder pedir ele novamente como filho para fazer a coisa corretamente. Então, quando nós falamos aqui, repetindo que os espíritos estão orientando, que a principal função é ser mãe, não é questão de jogar a mulher dentro de casa, não é isso que nós estamos falando. É como a Tereza falou, o livro foi escrito na década de 40, o progresso ainda estava surgindo. Então, há mulheres... Mas ela não é contra, Dona Laura não é contra o trabalho fora de casa. Mas é isso que eu estou enfatizando, nós estamos enfatizando, porque às vezes tem ouvinte, poxa, você está contra, a mulher não pode estudar, não pode... Não, deve. Tanto que ela vai mas falar agora, né? Mas a função primordial é a maternidade. Quanto que ela coloca aqui, aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Aí ela vai continuar. Nossa colônia, repete. Nossa colônia, vou repetir. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar, além do lar, para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, quer dizer, costura, a informação, os serviços de paciência. Esse serviço de paciência que eu não entendi. Representam atividades assaz expressivas. O serviço de paciência é uma abrangência muito grande. Muito. Que serviço de paciência que ela está se referindo? Ou cuidar de... A enfermagem é cuidar de doente. Né? Mas aí já é enfermagem. Eu acho que ela está falando do marido, né? Não? Paciência é cuidar do marido? Será que é esse serviço de paciência? Não sei. Não sei, deve ser. Bom, então nós estamos vendo alguma aqui, coisa fora do lar, como a Tereza colocou, quando estamos vendo aqui a grande abrangência da responsabilidade, o leque de responsabilidades que o espírito feminino tem. Lembrei. Sabe o que pode ser serviço de paciência? Hoje em dia, nos computadores, nos celulares, não tem aquelas coisinhas pequenininhas, eu não sei o nome daquilo, que de técnica eu não entendo nada. Meu Deus do céu. Que é tudo ligado, uns fiozinhos ligados eu não sei, aqueles componentes computador? Tem os componentes dentro do computador. Precisa ter paciência para pegar, para soldar. Isso pode ser serviço de paciência, que são coisas pequenininhas. Vai lá, então, pode ser. Porque não é no lar. Olha, extensão do lar. Extensão de lar. Os serviços de paciência. Então deve ter trabalho, assim, que eu quero dizer... Que o homem muitas vezes não tem. Manual mais fino, que tem, assim, um toque mais fino, que a mulher tem mais do que o homem. Refinado, o homem é um pouquinho mais bruto, a mulher é mais delicada. É delicado. Então é isso. Mas isso, pessoal, como os espíritos instruem, isso. É uma questão de tempo para isso progredir, porque isso vai ficar como para a mulher, como para o homem futuramente. É o ânimos e o ânima. Jesus veio num corpo de homem, por causa da sociedade da época. Imagina uma mulher falando, não ia abrir a boca. Coitado, ele ia para a cruz na hora que então não podia. Então, mas ele tinha esses dois equilíbrios.
o ânimo. E o ânimo, então, ele é um aprendizado que o espírito vai ter através das encarnações. Isso. Vai demorar um pouco, nós ainda somos um espírito em divindade, em expiações, em pagamentos de dívidas, não é? Mas é o que ela está ensinando aqui, que a função da mulher é um leque muito mais abrangente de responsabilidades do que a do homem, sim. E é esse exemplo que nós demos aqui do livro Voltei, não é? Na Sociedade Encarnado, nós vimos a professorinha lá de Bangu e o empresário, o irmão Jacó. Poxa, olha só o empresário, coitadinha da humilde professorinha, mas quando desencarna, que é a vida real nossa, que mostra quem nós somos realmente, quem está brilhando é ela, não é ele. Então, continuando. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, voltando àquela questão do vértice que ela tinha dito antes, né? Do ângulo, né? Do ângulo do vértice horizontal e vertical. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Olha aí o que nós acabamos de falar. Esse vai ser o progresso futuro da humanidade. Um cooperando numa sociedade, com o outro, né? Uma sociedade numa casa regenerada, como vai ser a Terra, vai ser assim. Um colocando a sua experiência no outro, para que haja o equilíbrio futuramente. Em lugares felizes, vamos dizer assim, já isso é igual. Né? Cada lar tem a sua regra, a gente sabe disso. Mas uma coisa que deve existir nos lares é a que a gente tem comentado, é a lei da cooperação. É o marido poder cooperar com a esposa e a esposa cooperar com o marido. E isso é o ideal, Mas cada lar vai ter que estabelecer as suas regras, porque cada individualidade dentro do lar é né? Então, cada lar vai ter que sentar, os cônjuges, a família toda, os filhos, todo mundo tem que conversar, porque todo mundo precisa colaborar, todo mundo mora junto. É a sensibilidade com a praticidade, vamos dizer assim, né? O Divaldo Pereira Franco conta que em determinada viagem com o Nilson já desencarnou, que junto com o Divaldo fundaram a Mansão do Caminho em Salvador, um trabalho lindo, maravilhoso, quem quiser conhecer tem o site na internet, Mansão do Caminho. E ele visitando lá onde Francisco de Assis viveu, e aí tem lá o túmulo de Clara, de Francisco, e o Divaldo tocando aquelas pedras, assim, ele contando na palestra, olha aqui, Nilson, as pedras, Francisco passou por aqui, e o Nilson olhava aquelas pedras, na Bahia tem pedra mais bonita, para quem vem aqui para ver pedra. Mas aí é a praticidade com a sensibilidade, não é? O Nilson, um grande trabalhador, ajudou muito o Divaldo, né? O cofundador da Mansão do Caminho, mas a sensibilidade do Divaldo é maior do que a dele. Então, é isso que o Espírito vai aprender com o outro, que ela está dizendo aqui, né? Isso. Vamos continuar. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio, não é? Então, é isso que nós estamos falando. Cada um na sua função. Fora dela atividade, temos que sustentar a casa, trabalhar, e dentro dela a inspiração, né? A questão da sensibilidade. Só que um aprendendo com o outro. A mulher trazendo a praticidade para dentro de casa, porque tem que ter, quem tem filhos então, e o homem levando a sensibilidade para o seu trabalho. Mas entendendo que o lar é o lugar que a gente tem para relaxar, não é? Porque hoje em dia a maioria dos casais trabalham fora, tanto o homem quanto a mulher, mas tem que compreender que o lar, os problemas vão ter que ficar um pouquinho do lado de fora, os problemas do trabalho. Porque se cada um dos cônjuges levar para dentro de casa os problemas, claro que eles existem nos seus trabalhos externos, o lar vai viver um lugar de briga, de conversas assim, que não tem nada a ver com a situação de casa, os filhos vão ficar
para terceiro plano, porque o que vai ser mais importante vai ser o trabalho de cada um. E como os espíritos nos orientam, que a competição não faça parte, não é, do nosso cotidiano, que todo mundo é importante, cada um colabora do jeito que pode e consegue, e que cada um consiga fazer o seu melhor, entendendo sempre isso, que o lar é o nosso abrigo, é o lugar que a gente tem para chegar e ser a gente mesmo, porque a verdade é que em sociedade nós usamos máscaras. Infelizmente, a gente ainda é assim, não é? A gente ainda está nesse estágio evolutivo, mas que dentro do nosso lar a gente possa ser a gente mesmo. A gente tenha franqueza um com os outros, a gente, não é, possa abrir o nosso coração, falar das nossas dificuldades, não é trazer o problema para dentro de casa, mas é tentar mostrar para o outro que está com dificuldade, se o outro pode ajudar a resolver. Quer dizer, é que a gente, infelizmente, a gente às vezes vê que dentro de casa é o lugar que está tendo mais guerra do que as guerras externas que a gente vê aí por fora. Como dizem os espíritos, as guerras domiciliares entre esposos, entre filhos, entre os familiares, elas estão sendo muito maiores do que as guerras físicas, as guerras materiais por aí. Aliás, porque quando não bombardeia por conversa, por palavra, tem um bombardeio mental. Tem o duelo mental, que é um problema. Nós já vimos em programas anteriores, relatando que Kardec fala e que os espíritos dizem em obras subsidiárias, que o pensamento é matéria. Então, a responsabilidade nossa é de saber disso. Mas, só reiterando aqui o que ela diz, dentro de casa a inspiração, fora dela a atividade. Sim. Então, as funções, né? Uma não viverá sem a outra. E aí, voltando em programas anteriores nós lemos, eu acho que foi no último programa, mas vamos reler aqui a pergunta de número 822, 821 e a 22. As funções do Livro dos Espíritos. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Olha só a pergunta. Aí os espíritos respondem, sim, maior até. Então a função da mulher é maior do que a do homem. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. O que é isso? Maternidade. O Espírito está bem claro aqui que a função maior da mulher, e está dizendo por quê? Por causa da maternidade. E aí na pergunta número de 822, na letra A, ele pergunta assim, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a resposta, gente. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Olha, se nós lemos a resposta da 821, pergunta anterior, a missão da mulher é maior porque é ela que dá as primeiras noções de vida e cada um, e agora na 822 a resposta, preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ora, o lugar que compete principal da mulher qual é? Mãe. Aí ele continua, ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, sim. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Né? Então é essa a resposta que os espíritos dão, que vem bem nos esclarecer quanto a isso. Então, quando a gente fala disso, a gente não está querendo restringir a mulher, que a mulher não deve trabalhar fora, não é isso, não é nada disso. Mas a maternidade tem que estar em primeiro lugar. Resumindo, o que é isso? Se não der tempo de trabalhar fora e cuidar do filho, prioridade é cuidar do filho. É claro, precisa sustentar a casa. Há casos e casos, nós vemos inúmeros aí na sociedade. São as expiações, as provações que tem que passar. Eu tenho que trabalhar fora e deixar meu filho só. Não tem jeito. Mas a prioridade é ser mãe. Estamos terminando mais um programa. O tempo hoje, já falamos que o relógio corre mais rápido, porque o assunto é de mulher. Então corre mais rápido. Aí, então,
Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir e fique com Deus. Muita paz a todos. Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.